Tudo bom, alunos? Professor Walter André de Física. Hoje a gente vai falar um pouquinho da matéria de termodinâmica, de termologia, calor sensível e calor latente. Mas primeiro a gente tem que relembrar a definição de calor e temperatura. O que seria o calor? O calor é uma forma de energia em trânsito, em movimento. Sempre, gente, saindo do corpo mais quente para o corpo mais frio. A gente pode quantizar o calor através da quantidade de calor, que é uma forma de energia, a caloria convertível para joule. Depois a gente dá uma olhadinha nas fórmulas. Mas, definindo então o calor, sempre saindo do corpo mais quente para mais frio, uma energia em trânsito. Mas como é que ele se transfere? Como é que ele se muda de um corpo para o outro? São três formas diferentes. A condução, quando há contato entre os corpos, né, o calor se transfere através da condução. A segunda forma seria a convecção, quando há um transporte de energia através do transporte de matéria. Como a gente percebe isso? A gente percebe com a água fervendo, o vapor de água subindo. A própria água na panela, quando está fervendo, a gente vai fazer um arroz ou um café, a gente repara que a água mais quente, ela sobe e a água fria desce. Além da convecção dos aparelhos de ar-condicionado. A gente instala o aparelho de ar-condicionado no alto das salas, para quê? Para o ar mais frio, que é mais denso, descer, e o ar mais quente, menos denso, sobe. Então, esse transporte de energia e de matéria, a convecção. A outra forma é a radiação ou irradiação. Os dois termos estão corretos, tá bom, gente? O calor é transmitido através das ondas eletromagnéticas. O maior exemplo é o nosso Sol, que transmite, não está em contato com a Terra, não há transferência de matéria entre o Sol e a Terra, a distância é enorme, mas as ondas eletromagnéticas irradiam ou radiam esse calor para a gente, tá joia? Essa é a primeira definição, calor e suas formas de transmissão. A segunda vem então, vamos comentar um pouquinho sobre temperatura. No caso aqui eu vou fazer um desenho. Temperatura, a definição mais moderna de temperatura é a seguinte: temperatura seria o grau de agitação das moléculas. Então, vamos imaginar aqui eu tenho uma estrutura cristalina de uma molécula qualquer, as ligações químicas aqui entre elas. E a temperatura seria o quê? A agitação dessas moléculas. Se eu cedo calor para uma rede cristalina dessa, eu cedo energia. Cedendo energia, elas começam a vibrar. Então, as moléculas mais agitadas, lembrando de um gás, baixa temperatura. De repente, eu cedo calor, as moléculas do gás começam a se movimentar aleatoriamente. Então, há uma cessão de energia. Essa variação, essa medida dessa vibração das moléculas é que a gente define hoje em dia como temperatura, tá joia? Também, para falar de calor sensível e calor latente, só relembrando rapidamente os estados da matéria. O estado sólido, o estado líquido, gasoso e o que ocorre entre eles. Do sólido para o líquido a gente vai ter a fusão. Vamos pensar na água, que é a substância mais fundamental que a gente tem. Gelo, água no estado sólido. Começa a derreter, se transforma no estado líquido, é a fusão. Depois, do estado líquido para o estado gasoso, a gente vai ter a vaporização da água. O exemplo que eu falei do fazer um arroz, fazer um café, a gente coloca a água a ferver, a gente vê a vaporização. E depois a gente tem a condensação, que é do estado gasoso para o líquido, e a solidificação do líquido para o sólido, que é a volta. Então é um ciclo, né? Depois a gente vai analisar direitinho o gráfico da água, no caso a água destilada, uma substância mais pura, né? Agora, vamos ao assunto mesmo. Aqui no caso, gente, o calor sensível. O calor sensível, há cessão de calor, ou seja, uma substância recebe calor ou cede calor, mas não muda de estado. No calor sensível, tem uma fórmula como essa aqui, ó. Aqui a gente pode analisar a quantidade de calor, vai depender do quê? Vai depender da massa dessa substância, quantidade de matéria que ela possui, do calor específico da substância, é tabelado, existem tabelas para tudo quanto é substância, calor específico, e esse delta-θ ou delta-t, tá bom, gente? Delta-θ ou delta-t relaciona a variação da temperatura. Qual temperatura era? Qual temperatura é agora? Final menos inicial, lembram daquele esquema? Então aqui a gente tem essa fórmula da quantidade de calor que é cedida ou retirada de uma substância, ok? No calor sensível não vai haver troca. Eu tinha água a 20 graus, de repente botei no micro-ondas para esquentar um pouquinho, obtive água a 60 graus. A água líquida continuou água líquida. Não houve troca de estado ou troca de fase, ok? Já no calor latente sim, essa vai ser cedida uma quantidade de calor ou retirada muito grande
e essa vai fazer com que a substância mude de estado, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então, no caso, vem a formulazinha aqui, calor latente, a quantidade de calor cedida ou retirada da substância vai depender do quê? Da sua massa e desse L. O L pode ser relacionado ao calor de latente de fusão, dados tabelados também, gente, ou o calor latente de vaporização. Temos o LF, o LV, o LS, calor latente de solidificação. Então, esses são os elementos que a gente tem quanto ao calor latente. No caso, num processo comum e total dos 3 estados da água, do sólido até o gasoso, nós temos aqui essa imagem no quadro aqui na TV. Temos os 3 estados da água aqui e suas eventuais transformações. O estado sólido, água em valor bem abaixo de zero, nós temos água em estado sólido, ok. De repente eu vou cedendo calor para essa substância, eu vou fornecendo calor para esse gelo, que é a água no estado sólido. No caso eu estou trabalhando com água destilada porque ela é uma substância mais pura, ok? Para a gente não ter ser uma reta perfeitinha. Então, vou cedendo calor, o gelo começa a diminuir sua temperatura, mas se mantém sólido. De repente aqui a 0 graus nós temos o gelo a 0 graus, ele está entrando no ponto de fusão, ele está derretendo. Aqui entra o calor latente de fusão. Então eu cedi uma quantidade de calor bem grande, demora um tempo, e nesse ponto eu encontro água a 0 grau e gelo a 0 grau também. Aumentando um pouquinho mais a temperatura, pronto, a água toda se liquefez. Eu transformei a água do estado sólido, que era gelo, para o estado líquido. E aqui a gente tem uma escala de 100 graus, que a gente pode obter água líquida. Passados de 100 graus, ela começa a vaporizar, ou seja, ela começa a entrar no ponto de ebulição. Esse calor latente aqui no caso da ebulição vai ser acima de 100 graus. Então eu tenho 100 graus exatos que ela está se transformando, eu tenho água a 100 graus, tenho vapor a 100 graus. Acima de 100 graus eu já tenho a água no seu estado gasoso e aí ela aumenta até bem mais de 100 graus. Os 3 estados da água completinho, usamos sempre a água porque é a substância mais abundante, a substância de referência, tanto para a química quanto para a física. Então a gente trabalha aqui com esse gráfico, é bom, sempre bom relembrar desse gráfico dos 3 estados da água, fechou? É isso aí, gente, galera, essa é calor sensível e calor latente, essa foi nossa aula, bons estudos para vocês.